Olá, gente, bom dia. Hoje é sábado, dia 7 de março. Já temos sobrevivido a primeira semana de março, né? Mas temos uma retrospectiva para vocês que detalha as coisas que têm acontecido essa semana passada, que talvez tenha impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá? Depois daquela queda livre da semana passada, ações dos Estados Unidos, enfim, ressaltaram na segunda-feira de manhã, subindo mais de 2%. Semana passada foi a pior desde a crise financeira de 2008 e 2019. 2008 para 2009. O Dow caiu 12,4% a semana passada, com a maior queda diária na história, na quinta-feira. Mas, espera aí que notícia melhora, né? Então, segunda-feira o Dow reconquistou 26 mil e o S&P 500 voltou para cima de 3 mil. Mesmo que as ações recuperassem, na segunda-feira, um bocado da queda, os índices principais dos Estados Unidos permaneceram em território de correção, né? Ou seja, mais que 10% abaixo da alta de 29.551, né? Alta de todos os tempos. Enfim, os índices só por pouco não escaparam à faixa de correção na segunda-feira e depois na terça-feira, e depois da maior queda na história na semana anterior, o Dow teve seu dia melhor na história na segunda-feira, subindo 5,1%, o equivalente a 1.294 pontos. Os outros índices principais tiveram resultados semelhantes, né? O Dow encerrou o dia só 10,6% abaixo da alta histórica, quase fora daquela faixa de correção. Na terça-feira, ações estavam em ritmo de subida lenta, mas consistente, quando às 10 horas da manhã a Reserva Federal se meteu para ajudar, surpreendentemente, por abaixar a taxa básica de juros por 0,5%. Obrigado, Reserva Federal, né? Isso depois de 3 cortes no ano passado e uma afirmação em janeiro que nenhum corte foi previsto para 2020. Por quê? Porque a economia já estava em boa situação, então ninguém estava esperando, só que depois que ajuda, né, de abaixar essa taxa de juros, porque vamos ajudar a economia, né, antemão, antes de ficar muito ruim. Aí caiu a ficha, né? Que todos os investidores disseram que, poxa, se as autoridades mesmo estão dizendo que agora sim vai ficar muito ruim, então deve ter alguma coisa que a gente não está sabendo e vai estar muito ruim logo no futuro. Então, entraram em pânico. No contexto do posicionamento do governo de solicitar calma e dizer que não havia razão para entrar em pânico, a ação da Reserva Federal sinalizou que as autoridades acharam que sim, havia razão mesmo para as medidas drásticas. Ao encerrar terça-feira, o Dow tinha caído mais de 2,9% e os outros índices semelhantemente. Quarta foi uma subida enorme na montanha-russa, subida é baixada, né? Quando o ex-vice-presidente Joe Biden ganhou grande em primárias de eleição em alguns estados chaves, aqui nós chamamos isso de Super Tuesday, Super Terça-feira, porque vários estados principais, principalmente Texas e Califórnia, que tem muitos delegados que os candidatos podem ganhar, né? Isso só para partido de oposição, os democratas. Partido de oposição a presidente Trump. Não é a eleição final, entendeu? Mas ele, o ex-vice-presidente Joe Biden, ele está querendo ganhar, né? E ele ganha um bocado de votos nesse dia. Na verdade, ele no Senado e o mercado subiu depois que ele ficou mais perto de talvez ganhar a candidatura para correr, para ser votado contra o presidente Trump. Ainda está tudo assim preliminar, entendeu? Então, mas o mercado subiu.
nas expectativas que talvez ele seja presidente. Ou quer dizer, como é que o mercado está reagindo dessa maneira? Não é que Biden faria belas coisas para a economia, como tem feito o presidente Trump, né? Na verdade, ele no Senado e na administração Obama não ajudou nada. Porém, a outra opção do Partido Democrata, além do Biden, proclama que ele é socialista, descaradamente admira as economias e as políticas da Venezuela, da Cuba e da defunta União Soviética. Então, chefes de empresas, investidores estão dizendo, poxa, se Sanders, né, a outra posição, se ele ganhar, vai tudo para pior, né? Você acha que coronavírus está afetando o mercado? Vai ser muito pior se o Biden ou o Sanders entrar. Biden nem tanto, entendeu? Então, o Dow ganhou mais de 4,5%. Foi o menos pior, entendeu? É subida, queda, subidas, queda, subida, queda. E adivinhe o que aconteceu na quinta-feira? Claro que as ações caíram quando novas vítimas da Covid-19 surgiram nos Estados Unidos e algumas pessoas morreram. Califórnia declarou um estado de emergência. O Dow caiu 3,6%, quase 1.000 pontos. Ações baixaram outra vez na sexta-feira, mas não alcançaram novas baixas e encerraram acima das baixas do dia. Foi um dia mais ou menos lateral, inclinando-se para baixo. Enfim, os índices dos Estados Unidos encerraram a semana mais altas. Apesar de todas as quedas, né? Dow ganhou mais de todos, subindo 1,8%, razoável, né? Porém ficou logo abaixo de 26 mil, aquele marco psicológico, né? S&P 500 ganhou 0,6% e ficou logo abaixo de 3 mil, outro marco psicológico. Para o ano, o Dow está 9,4% para baixo, o S&P 500 8% para baixo, o Nasdaq tem perdido 4,4% até agora em 2020. Então, muita queda, mas recuperável por enquanto, entendeu? E no resto do mundo, como ficou? Na segunda-feira, o Banco Central da China ofereceu mais estímulo, né? E o índice de Xangai encerrou o dia 3,2% positivo, apesar dos primeiros números oficiais mostrando os efeitos econômicos na China mesmo. O índice de gestores de compras para o setor de manufatura para janeiro caiu de 51 para 40, deixando leve crescimento para trás e entrando em plena contração. Alguma coisa acima de 50 é crescimento, né? É mais a atividade fabril, e abaixo de 50 é contração, é diminuição dessa atividade. A versão nacional, né, desse índice caiu para 35,7, que é menor nível já posto na história. Na verdade, não é de se surpreender, visto todo o caos do coronavírus e as quarentenas, restrições de movimento e todos os esforços para o conter. Então, claro que difícil para empresas e fábricas funcionarem dessa maneira. Cassinos na ilha de Macau, que é chinês, mas de fala oficialmente português, interessante, né? Sofreram uma queda de receita de 88%, né? Como é que cassino pode funcionar? Se 88% das pessoas que normalmente frequentam, eu não quero entrar, não, né? E os cassinos até fecharam completamente por 15 dias. Jogar seu dinheiro dessa maneira, eu não entendo. Ações europeias subiram por 1 a 2% na terça-feira com estímulos por vários países. Ações da Ásia também subiram por menos de 1%. Na Europa, ações caíram outra vez na quinta-feira, encerrando 3 dias em seguida de ganho, e esta vez foi devido a uma onda de avisos por empresas que não poderão alcançar as metas de lucro para o primeiro trimestre. A Ásia, porém, conseguiu subir um pouco, mas queda ainda na sexta-feira. Investidores estão convencidos que haverá uma desaceleração significativa em crescimento global, pelo menos na primeira metade de 2020. Mercados europeus encerraram uma semana com resultados mistos. A Europa maior foi toda negativa, né? Itália caiu mais de todos, 5,7%, lógico, porque é tipo um epicentro na Europa. E até ouvi reportagem de manhã que houve o primeiro caso no Vaticano. Espanha caiu 4,4%, até o Papa tá doente, né? Mas ele disse que não é coronavírus, não.
França e Alemanha caíram mais de 3%. Melhor performance foi Londres, que caiu só 1,8%. Istambul, por alguma bruxaria, conseguiu subir 3,4%. Sei lá o que está acontecendo aí por Istambul. Uma perna na Ásia e outra perna na Europa, né? Nas Américas também mistos. A Bovespa caiu 6,3%, gente. Vamos falar do real daqui a pouco. Colômbia caiu 3,1%, enquanto o Chile, com todas as manifestações violentas, né, conseguiu subir 2,6%. O mundo tá assim, tá invertido. Da Ásia também mistos. A Austrália caiu 3,6%, enquanto China, o epicenter, ganhou 5,4%. Como é que é? Né? Imagine. Bitcoin também ganhou esta semana, subindo 4,5% para 9.137 dólares por moedinha digital. Tem ganho por volta de 30% este ano. Incrível. Na segunda-feira, o Banco Central da Europa se declarou pronto para auxiliar os mercados financeiros. Por enquanto, ele só fala, né? Mas a Austrália realmente cortou os juros na terça-feira para uma baixa histórica de 0,5%. Os Estados Unidos logo em seguida, né? A Austrália vem primeiro, né? Que eles acordam primeiro no dia, né? Enquanto a gente está aqui, está só dormindo. Hoje, sábado eles já vão para cama na Austrália. Japão, Reino Unido e França e nos Estados Unidos, e todos indicam sua prontidão para agir de maneira semelhante, caso for necessário, né? O que aconteceu, pelo menos nos Estados Unidos, na terça de manhã, como já comentamos, baixou por 50 pontos base para ficar... a taxa de juros, quer dizer, baixou por 50 pontos base para ficar entre 1 a 1,1% e 1/4, né? 1,25%. A Alemanha ainda fica indecisa sobre estímulo, ela ainda está em superávit, apesar da desaceleração recente nas economias doméstica e global, mas não sabe-se que prejudicar essa situação. Rendimentos de títulos nos Estados Unidos estão permanecendo perto de baixas históricas, pois há muita demanda para segurança percebida. Todo mundo foge das ações. Para onde que vai colocar o seu dinheiro? Vai colocar no títulos e ouro. Títulos e ouro. É a mesma história. Mesma história. Assim caiam os rendimentos, né? Mais pessoas que vão para os títulos, mais demanda que há, menos que é o rendimento. Mas ainda é seguro, você acha, né? O título de referência, o de 10 anos, caiu 0,42 essa semana para 0,76%, menor nível na história, né? Que você quer investir, pelo menos é melhor que negativo. Mas você quer investir seu dinheiro no banco para ganhar menos de 1%, cara. Os títulos de outros vencimentos caíram semelhantemente por volta de 40 pontos base. O de 3 meses caiu 80 pontos base. O real brasileiro continuou seu rumo de desvalorização, caiu mais de 1,3% na quarta-feira, completando uma queda de 12% para 2020. Até sexta-feira caiu ainda mais a uma nova baixa histórica em 4,65 ao dólar. Caramba, gente, eu tô tentando vender uma casa no Amazonas. É o pior momento na história para vender uma casa e transferir esse dinheiro de real para os Estados Unidos, para dólar, né? O Fundo Monetário Internacional divulgou um pacote de 50 bilhões de dólares para ajudar financiamento em mercados emergentes lidando com o surto do coronavírus. O Banco Mundial também está se comprometendo para contribuir 12 bilhões de dólares. Preços de petróleo bruto caíram 20% até o final da semana passada, mas café nem sei, né? Commodities, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas os preços de petróleo se inverteram na segunda-feira para subir muito, quase 5% num só dia. Mesmo assim, a OPEP ainda está querendo cortar produção, claro, porque os preços ainda estão caindo, eles querem eliminar esses estoques. A OPEP quer convencer a amiga Rússia a cortar produção, mas não há garantia, né? O comitê que decide essas coisas originalmente recomendou um corte por 600 mil barris por dia para estabilizar os preços.
está colocando, né, um papel embaixo de uma pedra que está caindo das alturas. Será que vai estabilizar os preços, colocar um chão por baixo desses preços? Acho que não, mas agora, visando os efeitos do vírus, o comitê recomenda cortar mais 1 milhão de barris por dia, acima desses 600 mil. Isso em acréscimo ao corte prévio que ainda está sendo executado de 2,1 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita está colocando a ação, né, onde está a sua boca. A Arábia Saudita está tomando a liderança nisso por seu corte de 1,7 milhões de dólares. Preços caíram na quinta-feira quando a Rússia recusou de se juntar com os cortes da OPEP. Quer dizer que a OPEP está ligando para a Rússia dizendo, a Rússia, fecha aí a torneira. E Rússia, niet. Fecha a tua torneira, né? A gente tá fechando, né? Brent caiu 0,8% na quinta-feira, completando uma queda de 21% em 2020. É um preço muito baixo, né? Petróleo muito mais baixo essa semana, desde quando vemos preços por barril na faixa de $40. Caramba, já tá caindo o preço de gasolina aqui nos Estados Unidos. Bruto dos Estados Unidos caiu 10,9% só esta semana para $41,28, né, 28 centavos por barril. Será que vamos ver em $39 por barril? Isso vai tirar muita produção do mercado, porque não pode operar com preço tão baixo. Brent internacional caiu 8,43% para $45,56 por barril. Apesar de todos os esforços da OPEP, Brent tem caído 34% em 2020. A OPEP tá fazendo o quê? Tá correndo feito doido para fechar torneira por aí, não tá tendo efeito nenhum. Metais preciosos com resultados mistos na terça. Se lembra que o petróleo estava quase em $100 por barril? Tava chegando aí muito, muito caro. Metais preciosos com resultados mistos na terça-feira de manhã, antes de preços ressurgirem quando a Reserva Federal cortou os juros. Ouro ganhou 2,3% na terça-feira e prata ganhou 3%. Títulos estão caindo tanto devido à alta demanda de que ouro está ficando cada vez mais brilhante e atraente. Você viu o que eu fiz aí? É claro que... Ouro já é brilho e atraente. Pois é. Então, ouro continuou na sua subida na quarta-feira, um pulo maior que desde 2016. Sexta-feira viu alta demanda para ouro e prata. Ouro está numa alta de 7 anos e está em rumo ao seu maior ganho semanal desde 2009. Metais preciosos encerraram a semana mais altos. Ouro 5,5% para alta, para $1.674 por onça. Prata 4,2% mais alto para $17,43 por onça. Commodities, em geral, estão nos seus níveis mais baixos desde 1987. Talvez vai ser mais em conta, então, meu café. Por quê? Por medos que o coronavírus vai quase eliminar demanda para matérias-primas, combustível e comestíveis globalmente. Mas ainda eu acho que café vai ficar por aí. Afetados são os setores de energia, metais preciosos e metais de indústria, grãos e outros itens agrícolas. Israel, com 90% dos votos contados para o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conseguir as 61 posições necessárias para formar um governo, faltam só 2 dessas posições. Ele precisa só um pouco mais, né? Já tiveram 3 eleições nacionais esse ano. Ele, nesses últimos 2 meses, ele se reuniu com o Partido dos Religiosos Ortodoxos e segurou promessas para unir com ele em um governo de coalizão. Então parece que ele está em poder faz para mais alguns anos. Há um populismo nacionalista crescente em países do leste europeu, com vitórias por conservadores em Eslováquia e Eslovênia. Eleitores estão preocupados com políticas que ameaçam sua própria soberania nacional. Claro, né? Principalmente imigração irrestrita, né? Algo que tem afetado a Europa nesses últimos anos, e agora com esta guerra entre Síria e guerra civil na Síria, que Turquia está ajudando por outro lado e a Rússia está lutando por outro lado. E Turquia, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Analistas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OCDE. É muito, muito difícil essa sigla, né? Dizem que analistas analisando situação global econômica, né? Dizem que produção global para o primeiro trimestre de 2020 sem dúvida vai cair. Eu queria ser pago para poder dizer isso, né? Eu acho que vai cair essa produção, né? Será? Todo mundo já sabe, né? Colocando muitas economias em risco de recessão. Na melhor hipótese, a economia global vai crescer por 2,4% em 2020, em comparação com 2,9% de crescimento no ano passado. Se espera uma recuperação em 2021, porém vai demorar e nem sabemos o que vai acontecer daqui para 2021, mas eles querem colocar aquele pingo de esperança por aí. Os Estados Unidos cresceu um recorde 273 mil vagas de emprego em fevereiro, né, resultando em desemprego em 3,5%, superando previsões por 156%. É evidência de uma economia resiliente que vai suportar qualquer caos que o coronavírus lança na cara. Linhas aéreas mundialmente estão sofrendo com a queda em demanda para viagens como resultado dos medos do coronavírus. A linha Flybe entrou em falência, a linha do Reino Unido, né? Entrou em falência na quinta-feira, já estava com dificuldades, mas esta crise selou o seu destino. Era uma vez a maior linha regional da Europa, com 200 rotas e 8 milhões de passageiros por ano. Lufthansa, a linha aérea alemã, está cancelando voos em resposta à propagação do coronavírus na Europa. 7.100 voos cancelados para março, a maior parte dentro da Alemanha ou para a Itália. Esses 7.100 voos respondem por 25% da sua capacidade total. Né? Ações da Lufthansa têm caído 29% para este ano e a Associação Internacional de Transportes Aéreos prevê um golpe de 113 bilhões de dólares a receitas das linhas aéreas devido ao coronavírus. O setor de linhas aéreas do índice S&P 1500 caiu 5,7% nesta divulgação. Operadores de cruzeiros também caíram bastante. Carnival tem caído 9,5%, Norwegian Cruise Line caiu 10,3% e Royal Caribbean caiu 12,3%. É pesadelo, né? Fica preso dentro de um barco, dentro de um navio e os portos não permitem que o navio, o cruzeiro, entrar em porto. Você está preso por aí. Você entrou para tirar férias e agora tá adquirindo o vírus para todas as pessoas a bordo. Caramba, a Amazon em Seattle mandou seus empregados evitar vir para a sede para o resto do mês. Fica em casa. A gente vai pagar ainda, mas fica em casa. Trabalhe de casa. Puxa, sonho, né? Depois que um trabalhador testou positivo para o coronavírus e o estado de Washington é um dos lugares mais concentrados da doença nos Estados Unidos, o governo do Reino Unido está copiando uma página do manual do Trump, querendo renegociar 80% dos seus acordos de comércio internacional até 2022, depois de deixar a União Europeia no dia 31 de janeiro. Boa sorte com isso, né? Que está ajudando bastante os Estados Unidos, toda essa renegociação dos acordos de comércio. Fica um pouco fora da consciência do público, mas isso realmente tem muito efeito na economia do país. A Alemanha está tomando passos para criar uma economia com base em hidrogênio em vez de combustíveis fósseis, reduzindo assim a poluição e evitando a necessidade de negociar com um cartel de fornecedores de energia tradicional que tem pelas coisas, né? Está olhando a uma parceria com Nigéria para produzir hidrogênio de fontes renováveis. Agora, como é que vai transportar esse hidrogênio da Nigéria para a Alemanha? Por enquanto é só ideia, né? Algo que aqui chamamos de vaporware, algo que, poxa, boa ideia, né? Vamos chamando investidores jogam dinheiro e some, né?
Mary Barra, presidente executivo da General Motors, divulgou planos de estar vendendo 1 milhão de veículos elétricos por ano até 2025, né? General Motors, mais ou menos um dinossauro nesse setor de automóveis. Ainda assim produz uns carros muito bons, né? Mas é gigante e dinossauro, e agora finalmente está caindo a ficha. Talvez a gente deve entrar nessa faixa de veículos elétricos, né? Também vai investir pesadamente em veículos autônomos, mas esse prazo é muito curto para isso, e para fazer essa transição eu acho muito difícil. Uber tem superado táxis, por quê? Porque é um modelo diferente, né? É algo que o freguês está querendo. O cliente, né? O fator que destaca é que os motoristas são contratantes independentes, em vez de fazer tipo um cartel, vamos dizer, né? Mas um tribunal na França concedeu a um motorista para Uber o direito de oficialmente reclassificar seu relacionamento com Uber como um contrato de emprego. Porque ao conectar ao aplicativo, dizem que é estabelecido um relacionamento de subordinação do motorista à empresa, né? Então, seguinte a lógica do tribunal francês, o motorista não presta serviços como trabalhador por conta própria, mas como um empregado. Vixe, que efeito disso terá na empresa e o seu modelo de serviço, né? Assim que um é reconhecido, os outros vêm. Pode ser que o início do acabamento da festa, né? A partir de sexta-feira à noite, 102.152 casos confirmados globalmente do coronavírus. Parece que o número de novos casos na China está parando, só que eu li reportagem hoje de manhã que isto é chantagem. Né, que muita gente, até eles vão para lugares para mostrar vídeo de como a economia está se recuperando, está recomeçando as empresas, né, e fábricas e tudo isso, e gente está aí no fundo do vídeo dizendo é falso, né? Então, parece que o número de novos casos na China está parando, mas você confia em toda palavra que sai da China, né? Claro que novos casos no resto do mundo estão em crescimento no momento. O número de recuperados já é mais que 55% e essa porcentagem vai continuar a subir, claro. Mortes, por enquanto, são abaixo de 3,5% dos que realmente fiquem infectados, principalmente atingindo pessoas de idade acima de 65 anos. Eu estou falando para meus filhos que quase ninguém abaixo do nível de 18 anos, da faixa etária de 18 anos, ninguém tem morrido, né? São 13 casos no Brasil, 13 casos no Portugal e 327 casos nos Estados Unidos. As coronavírus, quer dizer, Turquia atingiu um avião caça siriano na terça-feira no crescente conflito, cada vez mais perto, a Rússia lutando diretamente com Turquia. Por volta de 1 milhão de refugiados. O que será que Turquia vai fazer com todos esses refugiados? A Europa não quer, né? Os países da Europa já estão cheios de refugiados. A Europa já está com raiva com a Turquia por permitir que os refugiados fossem em massa à fronteira com Grécia. A Europa diz que a Turquia está praticando uma forma de extorsão, pois vai pedir dinheiro da Europa por não permitir que os refugiados passem para os outros países. Se vocês não querem que nós permitimos que os refugiados passem nossa barreira, então você vai ter que fornecer dinheiro. Pois a gente tem que cuidar desses refugiados, entendeu? Senão, vamos ter que permitir que eles passem a fronteira. Pronto, vai ser já é uma briga por aí. A Turquia está lutando para o lado leste com a Rússia e Síria, e para o lado oeste com a Grécia e a Europa, né, economicamente falando. Itália instituiu uma quarentena para idosos, pedindo que eles fiquem dentro de casa se for possível. Também banidos na Itália são eventos públicos e cinemas e teatros estão fechados. O governo diz que não vai fechar escolas e faculdades, mas vamos ver, né? Parece que o número de mortes está caindo na China, pois a maioria dos casos fatais estão acontecendo agora fora da China, embora que na China se encontrem 79
19% do total dos casos. Quer dizer que o número de novos casos na China tem caído muito e a maioria dos doentes agora, a esperança é que vão se recuperar. São os novos casos fora da China que tem maior índice de falecimento. Então, a gente aqui fora da China temos que passar por essa onda de pessoas adquirirem a doença, passar por quem vai receber, infelizmente, né, devido a essa facilidade de transmissão e passar por várias semanas da doença, uma semana, 2 semanas, parece que é por aí. E talvez então a gente mas precisamos conter essa doença, né? Então, boa sorte com isso. Vamos ver como isso afeta o mercado. Parece que está voltando alguma estabilidade no mercado. Eu acho que ainda tem alguns dias de volatilidade ainda para vir, mas logo estará começando a esquentar de novo o clima e isso promete melhorar a situação dessa doença. Então, cuide-se por aí. Boa sorte até semana que vem. Tchau.